Muito boa noite a você, ouvintes da Alta Conexão. Sexta-feira, dia 23 de abril do ano de 2021. Este é o Olho no Olho entrando no ar, ao vivo para você, facebook.com/Alta Conexão. Lá você tem a nossa live, você pode interagir com o nosso entrevistado, mandar a sua mensagem, que nós atenderemos prontamente, e também pela TV ITT Play de Teresina. Um grande abraço para o nosso amigo, o senhor Evangelista. Bem, como vocês podem estar vendo aqui na live, eu estou sozinho aqui porque a nossa convidada, a nossa entrevistada de hoje, a escritora, poetisa e editora Thaís Matarazzo, sofreu um contratempo, vai se atrasar um pouquinho, então a gente vai aguardar para ver se ela consegue chegar a tempo de fazer essa live. Infelizmente, são contratempos que fogem completamente à nossa vontade. Então, a gente vai fazendo aqui um breve resumo do que foi esse Olho no Olho para vocês, desde o começo de janeiro. Olho no Olho, que é um programa de entrevistas, sempre levando um conteúdo diferente, interessante, sempre alguma coisa que possa acrescentar, estando ou não ligada ao esporte, mas sempre muito ligada à vida de cada um de nós. Olho no Olho já entrevistou radialistas, ele já teve aqui na nossa bancada jogadores de futebol, tivemos o nosso querido Ernesto Teixeira falando sobre o samba e o futebol, as ligações, as raízes dele com o futebol. Tivemos também o Marcelo Barreto, mestre em taekwondo, fazendo um entreposto entre a educação infantil e a arte marcial. Às vezes a arte marcial que é vista como um esporte um tanto quanto violento, e ele conseguiu, com toda a sua simplicidade e tranquilidade, passar a todos vocês que realmente a disciplina ela existe em qualquer tipo de esporte. Também tivemos aqui uma explicação sobre como funciona o esporte da bola oval, o famoso futebol americano, o American Football. Tivemos também o Dr. Fernando Alberto Ciarlariello dando uma aula, e ali foi uma aula mesmo, porque todos nós não sabíamos absolutamente nada do que ele falou a respeito dos julgamentos, dos meandros do Tribunal de Justiça Desportiva, como é que funciona toda aquela parafernália, se é que a gente pode assim chamar. Tivemos também o futebol como uma inclusão social, com o Guga Ciarlariello, o projeto Caioba, do Caio Ribeiro e do Denilson, também trazendo para a família, trazendo para as crianças o futebol e auxiliando muito na educação. Tivemos também o Sérgio Roberto, nosso querido Tostão, falando sobre a Portuguesa de Desportos, o Gabriel Trevisan falando com a gente sobre o querido Moleque Travesso, o Clube Atlético Juventus. Tivemos a honra de entrevistar também o nosso Rolando Ferreira Júnior, o primeiro brasileiro a estar dentro de uma equipe da NBA, nos áureos tempos de 30 anos atrás, o nosso querido Rolando. Também tivemos o nosso querido Humberto Trabo, mostrando ao mundo do alto dos seus 90 e tantos anos a paixão por um clube de futebol. Depois tivemos também a entrevista com a Elaine Santos, falando sobre as mulheres, a importância das mulheres no futebol, e foram entrevistas muito interessantes, e sempre você recebendo da gente muito conteúdo. Bem, para a alegria de todos nós, 20 horas e 4 minutos, nossa querida Thaís Matarazzo já está ali se aprontando para aparecer ali na nossa live, e teremos em mais 1 ou 2 minutinhos o complemento da nossa entrevista. Deixa eu ver se a Thaís me ouve. Boa noite, Thaís Matarazzo. Boa noite. Bem-vinda ao Olho no Olho. E eu fui aqui dando uma explicação sobre o que aconteceu no nosso programa, minha querida, e agora nós vamos ter o prazer de ouvir de você muito sobre o mercado editorial, a sua carreira, como ela começou, como ela seguiu,
Então, o Olho no Olho vai hoje virar uma página, afinal de contas, você está sendo inovadora. É a primeira entrevistada onde a gente foge um pouco do tema, o esporte em si. Minha cara Thaís Matarazzo, muito bem-vinda, muito obrigado. E o seu boa noite, e aí você já pode fazer um breve resumo de quem é Thaís Matarazzo. Boa noite, Vanderlei. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço imensamente o convite para participar aqui do programa. É uma grande honra. E eu sou jornalista, sou paulistana, sou escritora e tenho uma editora de livros. Eu comecei a pesquisar, comecei a me envolver nesse mundo de literatura, de produzir literatura, né? Em 1999, porque eu sempre fui muito apaixonada pela história do rádio no Brasil, pela história dos cantores de rádio, uma coisa que foge completamente a minha geração, porque eu nasci em 82. Mas eu gostava, porque aqui em casa nós temos discoteca, eu escutava muitos discos com a minha avó, eu era fissurada pela Carmen Miranda, Orlando Silva, eu sempre gostei muito dos cantores de rádio. E isso me levou a fazer pesquisas em revistas antigas, em jornais antigos, porque em 99 eu estudava no centro de São Paulo e passei a frequentar com assiduidade a Biblioteca Mário de Andrade. Eu estudei revistas antigas, jornais, etc. E comecei a acumular muitas anotações, muitas coisas, e resolvi então começar a fazer alguns trabalhos. Eu fiz um curso de arte lá eu estudava na Universidade Mackenzie, né, na época, fiz um curso à parte e comecei a produzir alguns trabalhos. Aí demorou muito para que eu fizesse meu primeiro livro, publicasse meu primeiro livro, porque eu não tinha conhecimento do mercado, né? Do mercado. E eu fui descobrindo muito devagarzinho, a internet ainda era bastante incipiente, 99, 2000, 2001. Mas segui em frente. Em 2011 lancei meu primeiro livro. E em 2015 eu lancei a Editora Matarazzo, que eu já estava assim, com um bom conhecimento, né? Pelo menos como escritora. E aí eu quis, porque eu quis, larguei o meu emprego, que eu tinha um bom emprego, larguei tudo para montar a editora e me dedicar. E desde então eu venho fazendo isso. E tive muito sucesso, muitas felicidades durante esses 6 anos da Editora Matarazzo, né? Não só lançando os meus livros, como de outros autores também. E hoje nós temos 210 livros no catálogo. Exatamente. Então, Thaís, uma pergunta, assim, a primeira pergunta, a sua família teve alguma influência na sua carreira como escritora? Você teve alguma influência da sua família ou foi uma coisa que brotou assim para você? Não tive. Inclusive, eles nem queriam que eu me formasse jornalista, que eu fosse escritora no início, né? Hoje eu tenho apoio, sim. Surgiu de mim, como eu disse, eu lia muito, eu fazia muitas pesquisas, aí de repente eu falei, puxa, o que eu vou fazer com essas anotações todas, né? Com todo esse material que eu estava compilando, e conheci muita gente, e porque eu também fui atrás, eu fazia entrevistas com os artistas remanescentes do rádio, as cantoras, então conheci muita gente, falei, não vou acumular material só por acumular, né? Aí de repente me veio aquela ideia, eu já escrevia poesias, já poemas, né? Já escrevia poemas, desde os 18 anos. E, de repente, comecei a escrever esses textos assim, então eu fui me tangenciando pelas minhas leituras, eu não tive nenhum professor, ninguém que me influenciasse, faço assim, faço assado, eu sou autodidata. E no começo, a minha família não via com bons olhos, não, dizia assim, escritor morre de fome, você precisa procurar outra coisa para fazer, mas eu trabalhava, eu tinha também outra ocupação, né? Mas eu nunca desisti do meu sonho. Em 2011, como falei, comecei em 99, publiquei o primeiro livro em 2011. Mas antes disso, eu tive podcast, eu tive programa de rádio na faculdade, eu tive blogs, muitos blogs, eu escrevia, eu já exercia a literatura, né? Não profissionalmente ainda, mas como amadora. E assim as coisas foram encaminhando. Acho que quando alguma coisa tem que acontecer, mesmo que você lute contra o seu destino, não adianta. Elas acontecem, né? Sempre acaba alguma coisa vindo, uma mão amiga te ajuda e as coisas se concretizam. A vocação a gente não consegue fugir dela. Por mais que a gente tente, a gente não consegue. Agora, para a família, naquele tempo, ser jornalista já era um crime.
Era que nem você andar armado. Eu vou fazer jornalismo, nossa senhora, e aí depois você ainda quis ser escritora, quer dizer, realmente a tua família resistiu bravamente. Deixa eu aproveitar rapidinho, Thaís, e cumprimentar o pessoal ali na nossa live. Estavam preocupados se você ia aparecer ou não. A Tereza Ciarlariello, Denise de Oliveira, Valéria de Oliveira Cepeda, Dona Neide Ciarlariello, recuperando-se da sua saúde, meio debilitada nessa noite, está mandando um beijo para você. Você que a conhece e a conhece muito bem. Sérgio Roberto Paiva Pinto, Gabriel Trevisan, e a Tereza está dizendo que você é uma comunicadora nata. Isso daí a gente vai descobrindo aqui durante a nossa live. Quais são os gêneros literários que fazem parte da Thaís escritora? Você tem preferência por algum deles ou o que der na tua cabeça naquele momento é o que vai sair? Olha, como pesquisadora e jornalista, quando eu produzi nos primeiros anos de produção literária, eu só gostava de textos de não ficção. Inclusive, eu lia muito pouco ficção. Eu gostava de documentários, de livros de biografia, de conteúdo histórico, principalmente coisas relacionadas ao Brasil Império. Nossa, eu sempre gostei muito. E sobre São Paulo, né? Sou paulistana e apaixonada pela cidade, sempre resgatando memórias. Memórias é o meu tema principal. Então, eu escrevia artigos, escrevia crônicas, até que em 2018 eu enveredei pela ficção. Eu achava que eu nunca ia escrever uma ficção. Inclusive, eu era até contra romances históricos, né? Mas eu mordi minha língua, porque eu comecei a produzir ficção, mas não assim, uma história criada da minha imaginação, não. Sempre tudo baseado em pesquisas. Eu não consigo produzir nada se não for calcado em pesquisas. Eu não sei assim, crônicas quando eu conto coisas da minha vida, ou coisas que eu observei, né? Mas eu gosto muito de pesquisa. Se eu não fazer uma pesquisa histórica, não interessa se o livro vai ser pequeno ou grande. Ele tem que ter aquela pitada histórica, porque eu gosto de resgatar os personagens, né? Criar os personagens através dessa retrospectiva histórica. Então, você sempre faz uma pesquisa. Se você, mesmo que você vá produzir uma obra de ficção, que eu vou falar pode ser meio absurdo, mas é uma ficção baseada em um pouquinho de realidade, né? Ah, sim, sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Em 2018, eu conheci o Museu da Santa Casa aqui em São Paulo, um espaço fantástico. E conheci a Roda dos Expostos, né? Que é onde as mães deixavam as crianças abandonadas ali, existia no Muro da Santa Casa. Essa roda existia no mundo todo. Mas a Santa Casa estava lá e, por acaso, tinha os livros de registro das entradas dessas crianças que foram deixadas, né? Os livros das amas também. Aí eu conversei com a diretora, na época do museu, a Ingrid Ribeiro, e falei, olha, é possível fazer uma pesquisa? E ela disse, pode, você vem aqui, marca um horário. E eu fui primordialmente para fazer essa pesquisa, mas para escrever um artigo para uma coletânea que eu estava organizando sobre o bairro de Santa Cecília e Vila Buarque. E foi a pesquisa assim, mais emocionante que eu fiz, porque ali nos livros você tem as cartinhas das mães ou dos pais, e vários itens, assim, as cartinhas e medalhinhas, e enfim. É uma história assim, muito comovente, né? Porque as crianças eram deixadas ali. Não estou aqui para julgar ninguém, nem fiz tipo de julgamento. Mas depois, que eu tinha todas aquelas transcrições de algumas, né, das crianças que foram deixadas ali no período de 1876 a 1920, começou a me vir assim na cabeça histórias, né, a partir daqueles dados. Então, quer dizer, os dados eram evasivos, você tem a entrada da criança. Então, eu criei toda uma biografia e fiz um livro de contos que chama-se Roda dos Expostos, Destinos, né? Peguei 17 casos para um primeiro livro, eu fiz 2. 17 casos, mesclei com fotografias de domínio público, né? Que você acha de domínio público. Então, eu dei cara para aqueles personagens através das fotografias. Eu não sei quem são aquelas pessoas retratadas, não tem identificação. Então, eu fiz essa mescla de ficção, pesquisa histórica e imagética também. Exatamente, muito interessante isso. E nosso querido Gabriel Trevisan, também um paulistano nato, ali do bairro da Moca, ele faz 2 colocações. A primeira eu vou deixar para mais tarde, porque a Thaís não vai entender agora. Ele gostaria de saber, Thaís, o que você acha da geração que vive com o celular e que não lê mais livros
e só ficam enfiados no aparelho. Gabriel Trevisan, um beijo no seu coração, muito obrigado pela participação. Thaís, a resposta é contigo. Gabriel, muito obrigado pela pergunta. Olha, nós temos que pensar assim o que os jovens estão fazendo, né, no celular. Eu já fiz, assim, palestras em escolas, jovens de 13, 14 anos, eu fiquei, assim, boquiaberta quando eles me disseram que nunca tinham pegado um livro físico na mão. Aí eu fiquei preocupada. Eles disseram, não, mas nós lemos os e-books, né? Nós lemos só material digital. Agora você tem jovens que ficam em jogos e outros tipos de divertimento, e é claro que isso é uma coisa, assim, eu acredito que é muito triste, né? Porque o livro, ele instrui, ele te dá conhecimentos, ele te dá liberdade, ele te traz tantos benefícios, seja o livro impresso, seja o livro e-book. E, quer dizer, as pessoas se comunicam, elas escrevem, né? Mas sempre tem uma certa dificuldade. Então, isso é preocupante, mas também é uma questão, assim, já dentro de casa, né, Vanderlei? O pai e a mãe colocarem certos limites. A gente vê criança com 1 ano, 2 anos, com um celular na mão, e isso é muito preocupante. Então, tem que haver uma certa educação nesse sentido, né? De incentivo à leitura, com certeza, né? Para a pessoa se sentir melhor, e menos tempo na internet e mais atenção para o mundo real, né? Porque o mundo real nunca deixa de existir. Não, exatamente. Agora, eu não consigo entender como a pessoa consegue ler um livro no celular. Porque vai entrar mensagem de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, aquela notificação que começou não sei o quê. Eu acho impossível. Eu não tenho expertise suficiente, QI suficiente para conseguir ler um livro no celular. Eu não consigo me concentrar. Seguindo aqui, Thaís, você é uma poetisa, certo? Então, agora vamos falar um pouquinho dessa sua veia poética. Existem várias vertentes na escrita poética. Você fazer um verso com rima, você fazer ele com musicalidade, você dividi-lo em estrofes. Onde que a sua poesia se encaixa nessas diversas vertentes da escrita poética? Bom, eu nem gosto de dizer que eu sou poeta, né? Eu vou muito no que diz a Tatiana Belink, que eu disse que ela foi minha mestra, a Tatiana Belink. Ela dizia que o pai dela falava assim, você não é poeta, você é trança-rimas. Então, eu digo que eu sou trança-rimas, então. Porque eu edito muitos poetas, tenho contato com muitos poetas, então muitos utilizam regras, utilizam métricas, e os meus versos não, eu faço versos livres, né? Eu não me preocupo muito com rimas e nem com estrofes e métrica, enfim, são versos livres. Por isso que eu digo que eu sou trança-rimas, eu sou mais escritora de ficção, não ficção, e poesia não é sempre que eu escrevo, não, é mais difícil. Embora eu tenha começado a escrever poesia com 18 anos, antes de produzir qualquer outro tipo de texto, eu estava muito apaixonada, aí a gente faz aquelas poesias meladas, né? O amor é infinito. E o caderninho, e cada frase tinha uma florzinha com a cor diferente. O caderninho encapadinho, bonitinho, todo meiguinho, como gostava. Geralmente as mulheres têm muito disso, né? Eu também tive. Naquela época a gente não tinha assim, computador, tablet, nem celular, nada. A gente ainda escrevi muito à mão e ainda continuo escrevendo muito à mão. Eu tenho muitos cadernos onde eu desenvolvo ideias e depois é que eu passo para o computador, por incrível que pareça. Conta pra gente, já ainda nessa linha, como é que sai uma poesia? Você tem a ideia e começa, ou você acorda naquele belo dia e fala, vou escrever uma poesia? Como é que é o processo de nascimento de uma poesia escrita pela Thaís? Olha, tem que ser um assunto que me toque, né? Que me toque. Mas o que eu gosto muito é de, por exemplo, ver uma imagem, uma fotografia, uma pintura, uma arte, assim, em geral, e gosto de escrever em cima daquela arte, né? Daquela fotografia. E eu gostei tanto desse processo, né, dessa técnica de me inspirar em imagem, que até dentro da editora acabei criando um concurso chamado Vertejando com Imagens, né, que ele já teve 9 edições, que é isso. Eu vejo uma pintura, alguma coisa, aí eu falo, puxa, isso está me dizendo alguma coisa. E eu descrevo a minha maneira, então, na poesia, a cena que eu vejo, né? Pode ser uma cena
de amor, pode ser uma cena de aflição, pode ser uma cena de justiça social, o que for. Se aquilo me tocar, aí eu escrevo. Mas, às vezes, vem realmente, assim, de uma vez só. E outras vezes eu escrevo e deixo o texto lá guardado uns dias para depois eu dar alguns retoques e mostrá-lo para o público ou publicar em algum livro. Exatamente. Dona Neide Ciarlariero está perguntando aqui o que Portugal representa para você. Gostaria muito de saber também. Fiquei curioso agora. Obrigado, Dona Neide, pela pergunta. Quero mandar um beijo aqui para a Neide, contar rapidamente como a conheci. E foi por causa dessa paixão que eu tenho pelos cantores de rádio, né? A Neide apareceu um dia no lançamento de um dos livros que eu fiz, acho que foi do livro A Dinastia do Rádio, e eu fiz em parceria com um colega, o Valdir Comenho, né? E ela apareceu lá e ela disse assim, eu sou neta do Paraguaçu. Aí eu falei, o Paraguaçu, cantor de rádio, né? O Celesteiro, eu sou neta dele, eu tenho muito material sobre o Paraguaçu, etc. Eu falei, nossa, me dá o seu telefone. E foi daí que nasceu a nossa amizade. E depois também tive o prazer aqui na editora de lançarmos um livro de memórias do Paraguaçu. Bom, eu gosto muito de Portugal, tenho familiares, né, tenho raízes portuguesas e eu sempre, na verdade, só tive um emprego na vida. E esse emprego foi no Clube Português de São Paulo, trabalhei lá bastante tempo. E aí eu fui me aproximando cada vez mais de Portugal, trabalhava na biblioteca, no departamento cultural, e via os shows de fado que eu escutava no rádio, né? No rádio, através dos discos dos fadistas, e aquilo foi me encantando cada vez mais, até que eu tive a oportunidade de ir a Portugal para lançar um livro, né? E nunca mais deixei. E tenho, assim, uma profunda admiração, um profundo amor por aquela terra, né? Eu digo assim que eu sou brasileira, mas meu coração é português. Olha, o Gabriel Trevisan está fazendo uma pergunta interessante aqui. Olha, ele está dizendo aqui, meu pai sempre escuta repente. E tem um repentista que se chama Valdir Teles, que é muito bom nas rimas. Ele quer saber se um repentista pode se considerar um poeta também, Thaís? Com certeza. Com certeza, eu fico assim admiradíssima como os repentistas, você dá um mote e eles desenvolvem e tem uma memória assim muito pródiga para as rimas, né? E eles vão fazendo aqueles versos. Eu fico, meu Deus, mas como é que eles conseguem, né? Tem aquela facilidade melódica, rítmica. É claro, é um grande poeta. Geralmente os repentistas são grandes poetas populares. Exatamente. Obrigado, Gabriel. E agora vamos então para a parte da editora. Como é que surgiu a ideia de você editar livros, Thaís? Então, eu nunca nem tinha passado pela minha cabeça ser editora. Depois que eu fiz o meu primeiro livro em 2011, aí não parei mais. Era 2 livros por ano. E as pessoas começaram Claro, aí eu fui entendendo melhor como funcionava o mercado editorial e tudo mais. E as pessoas começaram a me procurar, outros autores, você não quer lançar o meu livro? Eu disse, não, eu procuro uma editora, né? E aí, um dia, um amigo meu, até da Ordem dos Músicos, o Márcio, ele disse assim, olha, se eu fosse você, eu montar uma editora, porque parece que está tendo procura. Eu falei, imagina como que eu vou montar uma editora? Eu tenho meu trabalho, tenho um bom salário, eu vou sair de lá para montar uma editora, você está ficando louco? Aí ele falou, se eu fosse você, eu pensava melhor no caso. Então, comecei a estudar um pouco o mercado, né? Como que eu poderia fazer isso, e aos pouquinhos, então, quando eu senti que eu já podia montar meu próprio negócio, eu acabei montando e já comecei muito bem. Eu comecei editando meus livros de amigos, depois começaram a aparecer outros autores. Comecei a fazer muitos projetos, né? A minha carreira como escritora ficou um pouco de lado nesses últimos anos, porque eu me dediquei a editora ao livro dos outros autores, né? Até porque esse era o meu trabalho. E aí foi indo, as coisas foram fluindo. Eu achei que não ia ser um investimento que eu fiz assim, que talvez não desse certo, né? Porque no Brasil nós temos poucos leitores. Mas eu comecei a trabalhar com um público específico, que são os escritores e os poetas independentes, que já em 2015, quando eu lancei minha editora, a tendência do mercado já era de pequenas tiragens, né? Porque antigamente o pessoal fazia 1.000 livros, 500 livros, 2.000 livros, e era muito difícil para vender. E é até hoje, porque a distribuição custa caro, todo o serviço prestado no meio literário custa caro mesmo. Não é um mercado fácil.
E então eu comecei a atender esse mercado de pequena tiragem. E fui aprendendo muito, né? Aprendo até hoje. E agora, quando veio essa pandemia, eu fazia muitos eventos, quase todos os finais de semana, ou eu tinha eventos que a editora organizava, ou o Coletivo São Paulo de Literatura, do qual eu faço parte. Nós fazíamos e sempre ia, vendia livros, fazia performances artísticas, enfim, é muito gostoso. E quando veio a pandemia, eu falei, e agora? Como vai ser, né? Mas, para minha surpresa, eu comecei a ter a demanda dos e-books, né? Até então eu quase não fazia e-books, eu só tinha, até a revista que eu edito, que é a Revista Escritores Brasileiros Contemporâneos, ela era impressa, embora tinha digital também. E começou uma avalanche de publicações digitais e eu tive que me adaptar, né? A editora teve que se adaptar a esse novo mercado, nova fase do mercado, mas eu não deixei de produzir os livros impressos, que tem autores que ainda fazem questão, né, de ter os livros impressos. E aí as vendas pela internet começaram a crescer. Antes era mais presencial, agora é mais pela internet. Então a gente vai tendo que ter criatividade e virando nos 30, como se diz, né? E nesse país que a gente vive, a gente tem que acordar, a gente acorda no dia seguinte já com alguma coisa diferente para a gente aplicar. Quantos livros a editora Matarazzo já publicou? 210 títulos em 6 anos. Isso é um número muito bom, eu acho. É um número Para uma bastante... editora independente, exatamente, um número bastante expressivo, realmente. Sim. 210 em 6 anos, você falou? Foi, e nós editamos livros para o Brasil inteiro, autores praticamente todos os estados. Mas só autores brasileiros, nenhum autor importante. Só brasileiro. Editei autores portugueses, mas assim, que eles vieram ao Brasil, então precisavam de uma tiragem, porque vieram fazer algum evento aqui, e eu acabei editando o livro deles, quer dizer, foi uma edição brasileira, né, mas que eles acabaram levando para Portugal. Agora, eu fiz já 2 ou 3 projetos da editora Matarazzo, 3 projetos, né, chama-se Cá Entre Nós, Brasil e Portugal. E quando eu fiz esses projetos, eu reuni em antologias autores da África de língua portuguesa, Portugal e Brasil. E os livros foram lançados aqui no Brasil e em Portugal também. Muito interessante. Porque eu ia e levava os livros, né? Já era uma economia além da praticidade. Não só a economia financeira, mas a praticidade em termos de tempo. Isso. Não foi fácil, mas foram 3 projetos, assim, maravilhosos. Mas quando a coisa é meio difícil, o resultado final dá muito mais prazer. Dá. Sabe, Vanderlei, eu digo assim que nada para mim foi fácil, desde o começo, porque na minha família não tinha ninguém que tinha trabalhado com livros, não tem artista, não tem ninguém. Então, eu comecei praticamente do zero, né? Tive o apoio, assim, dos meus pais, principalmente da minha irmã, mas eu comecei do zero. Então, eu tenho muito orgulho do meu trabalho, porque eu fui assentando um tijolinho de cada vez. Conheci muitas pessoas legais. É claro que, como em todo negócio, né, você conhece pessoas legais e pessoas que não são muito legais. Você tem sucesso e você tem fases mais difíceis. Mas eu não me arrependo de nada. Eu tenho muito orgulho do meu trabalho e acho que valeu cada dia que eu vivi em prol da editora e em prol da literatura brasileira. Só não fale o valeu no passado, por favor. Então passado, vale, presente e futuro. Valeu e vale. E vai continuar valendo por muito tempo, se Deus quiser. Thaís, agora vamos falar especificamente. Pergunta difícil para você, mas eu gostaria de saber isso daí. Quais foram os 3 livros que você, como editora, tem orgulho de ter na prateleira da Matarazzo? Você diz de outros autores? Sim. Os seus não valem, né? Os seus não valem. Que pergunta difícil, hein? Não tem problema. Difícil. Se você não souber responder, você não vai ser punida. Não se preocupe. Como eu disse anteriormente, um dos livros assim, que me deu uma grande alegria foi o livro de memória, Baú da Saudade do Paraguaçu, né? Que a Neide fez a organização do livro do Arrodel. Nossa, foi muito, muito bom. Como eu disse, gosto dos cantores do rádio, era um livro onde o Paraguaçu contava sobre São Paulo antiga, né? Sobre o Bravo, o centro, muito legal. Outro livro de um menino que me conheceu quando eu era escritora só. Quando eu era escritora, ele era jovenzinho, ele vinha com a mãe dele nos meus lançamentos, porque ele também gostava muito
dos artistas de rádio, né? O Igor Kassab. Depois que ele ficou jovem, né? 20 e poucos anos, aí ele editou o primeiro livro com a Matarazzo. E ele editou 2 livros conosco. Os livros dele são um sucesso e ele é um poeta, assim, de grande sensibilidade. E um terceiro... Ai, meu Deus, agora é difícil escolher, hein? Ficamos só por esses 2 e está muito bem. Eu digo terceiro. Do Marcelo Laranja, que é presidente do Clube do Choro de Santos. Nós editamos já 4 livros deles, livros de crônicas maravilhosos. Ele tem uma vida sensacional. É um excelente contador de histórias. Então, eu cito esses 3. Mas não desenhando nenhum outro, não. Pelo contrário. Não, eu não quis dizer os melhores. Sim, eu entendo. 3 que você tem orgulho de ter. Mais atenção, Exatamente. E você, como leitora, tá? Você é uma leitora. Logicamente, para você estar nessa situação que você está, você é uma leitora. O que você mais gosta de ler? Qual é o teu gênero preferido? Se você vai numa livraria, eu sei que você olha a livraria inteira, mas se você tivesse 1 minuto para escolher um gênero, qual gênero você escolheria? E cita um autor desse gênero, um autor seu, tipo assim, que você é fã de carteirinha. Eu gosto muito de história. Eu voltaria meus olhos para os livros de história, né? Eu não tenho, assim, um autor específico, não. Eu gosto de tantos autores, mas eu... Ai, meu Deus, mas que pergunta difícil, viu? Eu gosto muito, ultimamente, o que eu tenho lido, assim, com bastante frequência, são os livros do Paulo Resutti, que ele escreveu sobre a Marquesa de Santos, sobre o Dom Pedro I, que eu sou apaixonadíssima, sobre a Dona Leopoldina. Cito o nome do Paulo Resutti. Então, tá bom. Thaís, você me desculpe, eu, além de sou formado em engenharia, então as minhas perguntas, às vezes, me perdoe, elas são muito exatas e eu sou muito curioso, então, por favor, não fique chateado. E se tiver alguma pergunta que você não sabe, isso aqui é um bate-papo. Dona Neide Ciarlariello está dizendo que gosta muito também das obras do Igor Kassab, e a filha dela, Teresa Ciarlariello, está dizendo que o Baú de Memórias foi um livro que nasceu das transcrições dos diários do Paraguaçu. Agora, uma pergunta que o Gabriel Trevisan fez logo no começo e que era um tema que eu vou colocar para você. Você já falou um pouco dele. Como que se comportou o mercado editorial frente à pandemia? Essa pandemia que a gente já vive aí há 14 meses, indo para o 15º mês, não temos muita ideia de quando isso vai acabar. Como o mercado se comportou, aquele choque no início, e como ele está se comportando hoje? Então, Wanderley, a gente viu que essas grandes editoras e grandes livrarias já vinham, há alguns anos atrás, com problemas, né? Com problemas financeiros, com quedas de venda, etc. Eu posso dizer do mercado independente, do qual eu faço parte, né? Como eu disse a você, eu não sofri muito com essa pandemia. Eu continuei trabalhando e tenho fila de espera. Mas o que cresceu foram as demandas pelas publicações digitais. Então, os autores começaram a experimentar o livro digital, né? Porque eu faço o livro, a editora faz o livro, e nós colocamos numa página do Amazon, porque nós não trabalhamos com venda de livros de outros autores. Nós entregamos o livro na mão do autor, fizemos toda a produção, porque a característica dos autores que nos procuram é ter autonomia para a venda dos livros, ou se eles querem dar de presente, cada um tem o seu projeto, né? Mas o livro digital, nós temos uma parceria, criamos a página no Amazon do escritor, então ele mesmo gerencia as vendas, as promoções do livro dele, pelo Amazon. E tem tido muito boa saída, porque pela internet você vai na divulgação do boca a boca, a gente sabe que é muito difícil o autor independente conseguir algum tipo de publicidade, a não ser que ele paga, né? Que ele pague pela publicidade. Isso é uma coisa que acontece mesmo. Então, vai pelas redes sociais, vai com os amigos, vai indicando, vai no boca a boca, e foi isso. E outros autores, eu fiz livro impresso, e eles acabam vendendo também. Faz aquela tiragem de 100 livros, 200 livros, aí faz mais um pouquinho. Agora, eu acredito que as editoras pequenas, elas tenham sofrido, sim,
que é de serviços, né, de venda de serviços nesse período, mas, por outro lado, você vê que as pessoas estão comprando muitos livros, né, são vendidos pela internet, livros físicos mesmo, né, você entra nesses sites de sebo, o estante virtual, por exemplo, as pessoas voltaram a ler de uma certa forma, principalmente os adultos, né, que gostam mais. E você está tendo muitas lives com dicas de leitura, sala de leitura, sarau. Então, eu acredito que o mercado do livro, ele teve, como as pessoas estão em casa, não estão podendo sair, então quem gosta de leitura voltou a ter esse hábito, né? Voltou a ler, voltou a comprar livros como forma de entretenimento. E é isso, eu não posso reclamar, porque eu continuei trabalhando. E até porque ninguém aguenta mais assistir noticiário na televisão. Não, São sempre as mesmas notícias. E aquele número que todo mundo fica esperando, o número do dia, ele é o mesmo em qualquer telejornal. Então, basta assistir um que já passou. O nosso Gabriel Trevisan aqui está perguntando se você tem que fazer um livro do centenário do Juventus da Moca. Ele já tem até o nome 100 anos de travessuras. Depois eu vou passar o contato da Thaís para o Gabriel e ele faz a publicação do livro do Clube Atlético Juventus. Agora, você sabe, Vanderlei, dá licença, só para falar uma notícia. Você não é nacional, você não é da Moca, não é? Não, sou da Freguesia. Sou da Bela Vista, mas moro... Nós somos. Eu sou da Bela Vista, mas moro na Freguesia do Alto. Teve uma época que tiveram alguns escritores que me procuraram para nós começarmos a fazer uma série de livros sobre bairros de São Paulo, né? Vamos fazer. Vamos fazer. E o primeiro que nós fizemos foi da Moca. Vamos falar da Moca. Mas se você soubesse que confusão que deu, porque existe bairrismo dentro do bairro, né? Claro. Aquele grupo daquela rua e não sei o quê. Ai, meu Deus! Olha, eu quase desisti de fazer o livro. Mas foi o primeiro livro que nós fizemos, até a Neide participou também desse livro. Mas ela não é da Moca, o que ela foi se meter lá na Moca? A dona Neide é do Tatuapé. É a segunda divisão da Zona Leste. Tatuapé é a segunda divisão da Zona Leste. Ela teve umas passagens ali pela Moca. E foi muito bacana. E depois nós fizemos sobre o Brás também. Então, a Moca é um território assim que eu tenho que pisar com muito cuidado, porque dá muita polêmica, viu? Eu, apesar de ter nascido no Belém, vivi 35 anos na Moca. Então, conheço muito bem aquele bairro. Não voltaria para morar ali, mas vivi grandes momentos ali. E eu brinco com a dona Neide, porque a dona Neide morava no Tatuapé e todo mundo falava que na Zona Leste chique era morar na Moca. Isso só falava quem não morava na Moca, né? Mas a Moca é um bairro muito tradicional e continua vivo inteiro lá e continua aquela luta para sair da Moca e chegar do outro lado da cidade. Olha lá, ela tá vendo lá que ela agora é do Principado do Tatuapé. Dona Neide, o Principado do Tatuapé é à direita da Radial Leste. Que eu me lembro, a senhora mora à esquerda da Radial Leste, ali perto do Corinthians, clube do seu coração, né, dona Neide? E segue o baile aqui. Thaís, agora vamos falar um pouquinho sobre um assunto que ele é público, ele é notório, perdão. É um assunto que realmente me tocou bastante e foi um dos motivos que eu quis falar com você, não só pela sua carreira, mas um daqueles de tirar o chapéu. Você passou, num passado recente, por um problema sério de saúde, vem enfrentando, e você teve uma forma muito, muito clara e objetiva de encarar. Uma forma realmente você se expôs. Quem quiser saber o que a Thaís Matarazzo tem, é só digitar na internet. Eu queria que você explicasse, dentro da sua possibilidade, dentro do que você acha, o que aconteceu com você e quando que aconteceu. Olha, foi o motivo de eu ter escrito esse livro aqui, né? Dá para ver. Alegria e gratidão. Palavras de um coração, que também está lá no Amazon, está no formato e-book. Então, foi o seguinte, Vanderlei. Em março do ano passado, eu descobri um nódulo na mama esquerda. Fui ao médico, ginecologista, né? Um médico que me acompanha há muitos anos. E disse para ele, olha, apareceu um nódulo, né?
E eu não fiquei assim muito preocupada, acreditei, pode ser, não é nada, né? Só que ele tinha pedido para mim fazer um exame em março e eu acabei não indo fazer por conta da pandemia. Os laboratórios fecharam, eu fiquei com medo de sair na rua, enfim. Mas esse nódulo foi crescendo. Aí voltei, depois de 2 meses, novamente, né? Aí depois de uma série de exames, foi diagnosticado um câncer de mama, né? E na minha família já outras pessoas, minha mãe, familiares, minha tia, muitas pessoas já tinham passado por esse problema, não, também câncer de mama. E então, houve todo um problema no convênio, começa o tratamento, não começa, demorou muito, a minha saúde começou a se debilitar nesse período. E aí fui passar por um outro oncologista, e esse oncologista pediu uma série de exames e ele descobriu que eu tinha metástase, e a metástase, né, no fígado e várias lesões no esqueleto. Foi por isso que eu estava me sentindo tão mal nos últimos meses, agosto, setembro, até agosto. E ele foi, assim, muito bruto quando ele soube do diagnóstico, que ele viu os exames, eu ainda não tinha visto o resultado, e ele disse para mim assim, olha, se tivesse uma fogueira aqui na frente, eu falaria para a senhora pular nessa fogueira. Aí eu olhei para a cara dele e disse assim, como? Ele falou, não, sua vida acabou, a senhora vai ter que pular nessa fogueira. Eu disse para ele, não, mas o que eu estava sozinha naquele dia, eu falei, mas o que eu tenho? Aí ele contou o diagnóstico, eu fiquei assim, tão chocada com a atitude agressiva dele, que eu acho que não caiu a ficha na hora, né, desse problema, dessa doença, né. Mas eu fiquei assim, muito chocada, saí de lá, fui embora, vim para casa e contei para minha mãe o que tinha acontecido. Naquele dia, eu chorei muito porque quando você recebe uma notícia dessas, né, você ouve a palavra metástase, eu não sabia direito o que iria acontecer comigo, né? Eu já não estava me sentindo bem, não tinha começado o tratamento. Mas eu chorei só aquele dia, Vanderlei. Depois eu falei assim, não, eu vou correr atrás e eu vou ter uma melhor qualidade de vida. Foi então que eu acabei migrando para o SUS. E graças a Deus eu tive muita sorte. E aí, logo que eu fui atendida no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que fica aqui na Rua Doutor Arnaldo, então eu achei uma equipe clínica maravilhosa que me explicou o problema. A minha doença não tem cura, mas tem um tratamento paliativo, né, que é um tratamento que é feito vitalício, né, enquanto eu for viva, é claro, com quimioterapia, hormonioterapia. E quando eu descobri tudo isso, foi muito chocante. Então, eu precisava de um tempo para me adaptar a essa minha nova rotina. Mas eu tive muita sorte que o tratamento deu muito certo, né? E hoje, você vê que eu estou falando com você, falo com outras pessoas, mas eu ocultei. Então, eu diminui muito o ritmo do meu trabalho, setembro, outubro, agosto, até o final de dezembro, né? Mas nesse tempo todo, eu continuei escrevendo. E escrevi, assim, de forma muito avassaladora. Então, eu digo que a poesia e a literatura foram as duas mãos que me seguraram e não me deixaram cair no abismo. Aí, então, eu falei assim, nossa, aí as pessoas começaram a me procurar, que eu precisava de uma coisa, de outra, e eu dizia, não posso, agora eu não estou podendo, estou descansando um pouco. E as pessoas começaram a se sentir assim, falar assim, por que você não quer fazer o meu trabalho? Eu te fiz alguma coisa, sabe? Começaram a ficar assim, melindradas, né, com as minhas negativas. Aí a minha mãe falou, olha, você trabalha com público, Thaís, das duas uma. Ou você deixa o seu trabalho de lado, sua editora, e vai trabalhar com outra coisa, ou você vai ter que contar a verdade, né? E aí foi quando eu escrevi, então, esse livro aqui, Alegria e Gratidão, Palavras de um Coração, porque desde o início, como eu te disse, eu aceitei o diagnóstico, até porque eu tive uma tia, irmã da minha mãe, que ela faleceu de câncer no pulmão, e ela se revoltou, foi uma coisa assim, muito triste, sabe? Ela sofreu a dor física e a dor espiritual, né? De não ter aceitado a doença. Eu, graças a Deus, tive apoio da minha família, tive apoio dos amigos, eu consegui o tratamento, então eu não tinha por que ficar em depressão, eu tinha que ficar alegre que eu consegui, né? Esse tratamento de primeiro mundo, é um tratamento de primeiro mundo que eu faço. E aí eu falei assim, então eu tenho que contar para as pessoas como eu tive esse diagnóstico, né, de maneira assim brutal desse médico, que foi muito desumano, alertar as mulheres para fazer os exames de toque, irem ao médico regularmente, quando falar, olha, não é nada, vá escutar uma segunda opinião, porque se eu não tivesse corrido atrás, hoje eu nem estaria aqui falando com você.
E escrever também que na vida, primeiro que a gente tem que enfrentar de frente, né, Vanderlei? Eu falo do câncer hoje sem nenhuma restrição, para mim eu falo o nome da doença, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu dou conselho a outras mulheres também. Esse livro é, antes de tudo, uma lição de vida, uma lição de otimismo, que a gente tem que acreditar que tem luz no fim do túnel. A gente tem que tentar transformar a treva em luz. Eu conheci muita gente que me ajudou no meio desse caminho. Uma das pessoas foi o André Matarazzo, meu primo distante, a quem eu devo assim, a minha vida, né? Ele foi uma pessoa essencial. A doutora Gisele Lucas, a doutora Denise, do Hospital São Paulo, também foram pessoas, assim, anjos que cruzaram o meu caminho e me ajudaram. E as coisas foram acontecendo assim, sabe? Como se fosse colocando uma tábua na frente da outra e eu passando em cima desse abismo. E esse livro é isso, então. Então, o que acontece? Esse livro ele tem fotografias, ele tem ilustrações, ele tem poesias, ele tem crônicas, né? Então, ele é um livro que fala mesmo sobre a superação, né? A superação do câncer, a superação de qualquer problema que você tenha na vida. Agora, eu sempre fui uma pessoa otimista, né? Eu sempre fui muito otimista. E como eu disse para você, eu acreditei que ia dar certo. Todo dia eu vivo um milagre de estar dando certo. E sigo em frente. Eu não deixei meu trabalho, como eu disse, né? A literatura e a poesia foram as duas mãos que me livraram de cair nesse abismo da depressão. E sigo, converso com outras mulheres, estou sempre disponível e continuo meu trabalho com literatura, que quando eu fiquei doente, eu falei assim, meu Deus, eu não quero deixar meu trabalho de lado, eu amo muito meu trabalho, sabe? Então eu falei, eu não quero deixar de escrever, não quero deixar de produzir. E eu tenho sido muito feliz nessa caminhada, graças a Deus. E você é uma pessoa abençoada. Muito obrigada. Por ter contraído a doença e por ter encarado a doença, falar sobre ela, o que a Valéria de Oliveira Cepeda está falando aqui. A primeira coisa é falar o nome da doença sem medo. Isso pode parecer uma coisa muito, muito simples, mas, como eu gosto de dizer, é tão simples que se torna muito complexo, mas é o primeiro passo. Pode parecer uma coisa muito, muito simples, mas é muito difícil. O Sérgio Roberto Paiva Pinto está dizendo aqui, mudando um pouquinho o foco, que gostaria muito de ler sobre a história da cidade de São Paulo, principalmente no início do século XIX. Se você tem planos de escrever sobre algum fato local ou personagem, ou se a editora já publicou alguma coisa nessa linha. Um grande abraço a você, Sérgio Roberto, nosso querido Tostão. Sérgio, um abraço. Olha, já escrevi sim. Já editei livros de outros autores e eu já criei personagens a partir de pesquisas históricas. Eu fiz um livro que está no Amazon que chama Numa Chácara do Brás, que fala sobre o século XIX, no bairro do Brás, antes da chegada dos imigrantes, né? Quando o bairro foi fundado por um português. Eu tenho outros livros, outros contos também que tratam do século XIX. Eu adoro o século XIX. Durante muitos anos, eu fiz pesquisas no Arquivo da Cura de São Paulo, ali no Ipiranga, lendo aqueles documentos eclesiásticos de processos. É muito interessante, documentos do século XIX. Inclusive, fiz um trabalho muito... Foi nesse período que eu descobri minha doença. Eu estava escrevendo um livro muito triste, eu digo assim, né? Mas muito realista, que eu escrevi sobre o cemitério dos aflitos, né? Ali na Liberdade, que era um antigo cemitério, talvez o primeiro cemitério público da cidade, onde eram enterradas pessoas que eram os escravizados, as pessoas pobres, as pessoas excluídas da sociedade, né? Não podiam ser enterradas dentro das igrejas, que era costume, eu não tinha dinheiro para pagar, acabavam indo para ali, que a Santa Casa também era ali perto, e fiz um trabalho muito bonito, é muito forte, um livro de contos também baseado em pesquisas históricas. Eu localizei os assentos de óbitos de vários desses personagens, né? E criei, então, a partir de leituras também sobre o século XIX. É um livro muito triste, mas é um livro muito realista. Inclusive, ele está para também download gratuito, que eu tenho uma biblioteca no meu site, chama Biblioteca Virtual Thaís Matarazzo. Vários desses livros que eu escrevi durante a pandemia, nesse período de doença, eu coloquei para download gratuito. Quem quiser acessar lá é Thaís Matarazzo, escritora.com.br. Lá tem uma aba biblioteca digital, só clicar lá e você baixa gratuitamente os livros.
A Tereza Ciarlariello está dizendo aqui a forma como você se posicionou diante da doença é uma força para superação e exemplo para muitas pessoas. Muito obrigado pela participação. 20 horas e 50 minutos. Thaís, uma pergunta para você. Qual foi o livro? Eu imagino que você já até disse, mas eu gostaria muito de saber qual foi o livro seu que você se orgulha de ter escrito, aquele que quando você terminou, você falou, esse aqui é o campeão. Essa pergunta é difícil, hein? Olha, um livro, não tem só, não tem vários, todos eles, né? Mas quando eu terminei um livro, na verdade ele foi o meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo, que foi a história da Rádio Record de São Paulo. Eu recuperei a história da Rádio Record de São Paulo com entrevista com a Elisa Barroso, um senhor que tinha 100 anos na época e foi um dos fundadores da rádio. Isso foi em 2010. E, nossa, quando eu terminei aquele trabalho, eu já estava orgulhosa. Aí eu tirei toda aquela parte de teoria, né, da comunicação e tal, deixei só a história em si e editei. Eu não podia usar o nome da Rádio Record, né, porque é um nome comercial e tudo mais. Então, eu coloquei como a história da música popular, história do Rádio Paulista, né? 1928, 1960. Nossa, eu adorei fazer esse livro. Depois eu fiz um livro sobre a história das boates em São Paulo, da década de 50. Chama Fragmentos da Noite Paulistana. Agora, o livro, assim, que eu mais me emocionei, assim mesmo, foi talvez, assim, mais difícil de escrever, porque era uma coisa que vinha muito de dentro, foi esse aqui. Eu imaginei, quando eu vi você... muitas emoções e lágrimas. Exatamente, quando eu vi você mostrando esse livro, eu achei que a pergunta ali já estava até respondida. Esse daí é, como a gente gosta de dizer, o hors concours da sua obra literária toda, porque ele acabou se tornando não só um livro, né, Thaís? Ele é uma vitória. Exatamente. Cada vez que você olhar para ele, ou cada vez que cada um de nós olhar para ele, vai lembrar de um momento seu onde você venceu, e você vence diariamente. Bom, 20 horas e 52 minutos, rodapé aqui do nosso Olho no Olho dessa sexta-feira, com essa excelente pessoa, um exemplo de vida, uma poetisa e uma grande editora independente, Thaís Matarazzo. Thaís Matarazzo, a última palavra sua, no Olho, eu sempre deixo totalmente à sua disposição. Você tem todo o tempo que você quiser para falar o que você quiser, uma mensagem, uma pergunta que não te fizeram, que você estava preparado para receber, o que você quiser falar, a palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o seu convite, ao programa Olho no Olho, por essa oportunidade, pela oportunidade de falar do meu livro Alegria e Gratidão, Palavras de um Coração, sabe, Vanderlei? Porque tem pessoas, assim, que já me pediram uma entrevista, mas não querem que eu fale desse livro, né? Falar, mas vai falar de doença, isso não tem nada a ver, não. Eu quero explicar como a literatura tem sido a minha aliada também, nessa parte da recuperação, né? Nessa parte de apoio mesmo, de poder escrever, me expressar, continuar o meu trabalho. Agradeço a oportunidade. É como você disse, eu não tenho problema nenhum em falar da doença, eu não tenho problema nenhum em falar sobre o livro, eu falo de peito aberto, hoje em dia superei já tudo isso e sigo em frente. E quero mandar um grande abraço, um grande beijo para todos que estão nos escutando, um beijo, um abraço para o Domingos, para a Neide, para a Tereza, para toda a família maravilhosa da Neide, né? Também foi uma pessoa assim que me telefonou quando soube, né? Que eu divulguei na internet, que me deu muitos bons conselhos. E é isso aí. Agradeço de coração e espero, né, poder estar sempre aí produzindo meus trabalhos enquanto eu tiver saúde. E se Deus quiser, faremos um novo Olho no Olho mais à frente, com alguma nova obra sua, com algum outro momento da sua carreira como escritora e como editora. 20 horas e 54 minutos, ponto final no Olho, facebook.com/altaconexão e pela ITT Play, canal de TV a cabo em Teresina. O Olho no Olho volta na próxima sexta-feira com mais um tema, dessa vez um tema interessante até, linkando o futebol com o mercado editorial e o mercado de livros. E na próxima segunda-feira você sabe que temos
o nosso Conexão Debate, uma resenha esportiva analisando o final de semana esportivo. Muito obrigado a todos, uma boa noite e um excelente final de semana. Tchau, gente, até!